No ar o Jornal da Noite, edição última para esta semana. Confira o câmbio. Boa noite, é a hora das notícias. Não será desta, mas os juízes alertam que podem paralisar efetivamente as suas atividades a qualquer momento e sem aviso prévio. A greve que deveria iniciar hoje foi suspensa, porque, segundo refere o governo, abriu-se ao diálogo e prometeu resolver boa parte do que consta no seu caderno reivindicativo. Para já, os juízes mostram-se expectantes com a nomeação na noite de ontem de Adriano Maleano ao cargo de Ministro da Economia e Finanças na resolução das discrepâncias da tabela salarial única. A exoneração de Max Tonella, então Ministro da Economia e Finanças, na noite de quinta-feira, terá alguma relação de causa e efeito no recuo dos juízes? O fato é que a ameaça dos juízes de despirem a toga e deixar de lado o martelo, a partir desta sexta-feira, nono dia do mês de agosto, não se concretizou. Os magistrados judiciais recuaram na decisão e suspendem a greve nacional, a primeira da sua história como classe. Porém, e através desta conferência de imprensa, advertiram ao Executivo que, caso não dê propostas lúcidas quanto às suas reivindicações, a greve será reconvocada a qualquer momento, tal como assegurou Esmeraldo Matavele, presidente da Associação Moçambicana. E assim, por voto da maioria dos membros da ANJ, ontem à noite foi deliberada a suspensão da greve nacional dos juízes por tempo indeterminado. Esta suspensão ocorre, como já disse, por tempo indeterminado, o que significa que a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, poderá ser reativada a greve nacional dos juízes moçambicanos. Matavele fundamentou a suspensão da greve em 6 pontos. Pela primeira vez, desde que começamos o nosso processo reivindicatório, o governo já abriu as linhas de diálogo. A segunda razão por detrás da suspensão da nossa greve nacional por tempo indeterminado tem que ver com a questão principal que colocamos no nosso caderno reivindicativo e já falamos dela para o público através da imprensa, nomeadamente a questão relacionada com a independência financeira do judiciário. Para além deste aspecto da independência financeira, temos a comunicar que o governo já deu sinal de algumas propostas de solução aos problemas que constam do nosso caderno reivindicativo. Desde logo podemos falar da TSU. Também há ideias claras do governo da República de Moçambique no que diz respeito à segurança dos magistrados. Como sabem, já falamos várias vezes da questão da segurança dos magistrados. Assistência médica e medicamentosa, também estamos a discutir este ponto com o governo. A questão do transporte também está sendo discutida, ainda não há respostas claras, porque há aqui o argumento de que não há cabimento orçamental para resolver a questão dos transportes. O líder da agremiação dos juízes disse esperar que Adriano Maleano, nomeado na noite de quinta-feira, 8 de agosto, novo ministro da Economia e Finanças, possa corrigir as incongruências da tabela salarial única. Queremos apelar ao ministro, já agora o novo ministro das Finanças, Sua Excelência Primeiro-Ministro da República de Moçambique, para que, ainda bem que ele era ministro das Finanças quando se aprovou a TSU, tem conhecimento profundo da TSU, para que esteja em frente e lidere este processo, corrigindo todas as irregularidades na TSU. A convocação da greve dos juízes foi uma deliberação da Assembleia Geral da sua associação a 6 de julho do ano em curso. O antigo ministro das Finanças de Armando Guebuza, Manuel Chang, foi considerado culpado e, por isso, condenado
ontem pelo Tribunal Federal de Brooklyn, nos Estados Unidos da América, por ter recebido subornos em troca de aprovação de uma garantia de 2 mil milhões de dólares americanos do governo para empréstimos a 3 empresas estatais. Ao juiz da causa, Nicholas Garofis, de 75 anos, caberá agora a missão de elaborar a sentença, indicando os anos de Chang, ou seja, que Chang deverá cumprir numa das prisões norte-americanas, desconhecendo-se a data da publicação da sentença. Foram necessárias 3 semanas de julgamento e 3 dias de deliberação para o júri do Tribunal Federal dos Estados Unidos da América do Distrito Oriental de Nova York, Brooklyn, concluir que Manuel Chang é culpado pelos 2 crimes de que era acusado. São eles: conspiração para cometer fraude em transferências financeiras e conspiração para lavagem de dinheiro. A terceira acusação, que pesava sobre Chang, a do crime de conspiração para cometer fraude em valores mobiliários, acabou sendo retirada. O júri norte-americano, constituído por 12 juízes, deu como provado que Manuel Chang terá mesmo recebido 7 milhões de dólares em subornos em troca da aprovação de uma garantia de 2 mil milhões de dólares do governo para empréstimos a 3 empresas estatais. Trata-se da empresa moçambicana de captura de atum, Ematum, Proíndicos, e Mozambique Asset Management, MAM, estas 2 últimas já dissolvidas. Ao juiz da causa, Nicholas Garofis, de 75 anos, caberá agora a missão de elaborar a sentença, indicando os anos que Chang deverá cumprir numa das prisões norte-americanas, desconhecendo-se a data da publicação da sentença. A defesa de Manuel Chang pode, querendo, e é expectável, recorrer da decisão, ainda que as possibilidades de reverter a condenação sejam irreversíveis. Ou seja, as hipóteses de mudar a sentença a seu favor são nulas. Manuel Chang torna-se no primeiro antigo membro do governo moçambicano a ser condenado no exterior por práticas de corrupção enquanto membro do governo. Lembre-se que o antigo ministro de Armando Guebuza era acusado, juntamente com outros corréus, de ter burlado investidores estrangeiros na conversão da dívida da Ematum em títulos mobiliários, também conhecidos por Eurobonds, que foram colocados no mercado pelos bancos detentores da dívida. Manuel Chang deverá cumprir uma pena de até 20 anos. Nos dias das alegações finais, estava apenas acompanhado pela sua equipa de advogados. Ninguém da sua família esteve no tribunal para mostrar, ao menos, apoio. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, cobriu as sessões de alegações finais no Tribunal Federal de Nova York e conta alguns episódios envolvendo Chang durante o julgamento. Manuel Chang foi condenado de dois crimes. Então, cada um desses 2 crimes tem uma pena máxima que vai até 20 anos de prisão. Somando, as 2 penas daria 40 anos de prisão. Mas isso nunca se aplica por uma questão de direitos humanos. Existe, em termos gerais, um limite máximo de pena em que uma pessoa pode ser condenada. Então, acredita-se que as 2 penas vão ser reduzidas para 20 anos, as 2. Então, é esse o período que se estima, que vai ser de cerca de 20 anos de prisão. Que ele ficou muito arrogante, aquela máxima que existe em inglês de "don't talk to me, talk to my lawyers". Então, é isso que ele fez. Não falem comigo, falem com meus advogados, eu vou sentar aqui, confiar nos meus advogados, eles vão me defender. Então, me parece que o fato dele não ter falado pesou para ele, porque deixou de contar a parte humana da sua história para os júris. Na parte do Chang não estava cá ninguém. Então, não faltou a parte humana. Quer dizer, é verdade que Chang é viúvo, infelizmente, mas tem filhas, tem esses gerros aí que andam... Agora, não sei se eles também não vieram por medo de ser detidos, na medida em que eles participaram muito no processo, apresentado em tribunal, que eles viajaram de um lado para o outro. Mas Chang esteve sozinho, uma espécie de um lobo solitário, e que nem quis falar, nem quis abrir a voz, contar a sua versão dos factos. Reunido na sua última sessão ordinária da presente legislatura, o Parlamento aprovou ontem a lei que retira poder dos tribunais distritais
para julgar ou dirimir contenciosos eleitorais, entre eles a recontagem de votos. A lei, lembre-se, havia sido devolvida ao Parlamento pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em junho passado. A proposta passou com votos da Frelimo e da Renamo, esta última que sempre defendia o poder dos tribunais de decidir sobre a recontagem de votos em caso de suspeita de fraude. O MDM, que fala da banalização dos tribunais distritais, ao serem retirados a essência da sua existência, votou contra. As leis não promulgadas e devolvidas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, são a lei que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, a outra do quadro jurídico para a eleição dos membros das Assembleias Provinciais e do governador da província. Foram devolvidas para reexame pelo Parlamento porque continham artigos que suscitavam dúvidas na sua aplicação. A Associação Moçambicana de Juízes diz-se marginalizada pelo Parlamento em virtude deste ter retirado aos tribunais de distrito o poder de dirimir contenciosos eleitorais. O sociólogo Pedrito Cambrão, por sua vez, diz não compreender a aliança entre a Frelimo e a Renamo, os dois partidos cujas bancadas votaram a favor da retirada desse poder aos tribunais. Está consumado. Os tribunais de distrito não vão mais julgar contenciosos eleitorais por decisão do Parlamento. A Associação Moçambicana de Juízes olha para essa decisão como um ato de marginalização da classe. Que alguma coisa não está bem. Nós achamos que está havendo alguma politização dos processos judiciais. O recurso do contencioso eleitoral é um processo judicial. É verdade que ele regula a vida política do país, mas é um processo judicial. E os processos judiciais têm a sua forma de tramitação. Existe primeira instância, existe segunda instância ou até última instância. Ainda que contrariados, os juízes afetos aos tribunais de distrito vão obedecer à decisão, assegurou Matavele. Os juízes vão agir de acordo com a lei, e quando se fala em lei, não é só aquela lei eleitoral aprovada ontem, mas nós temos uma Constituição da República de Moçambique, que é a nossa lei-mãe neste país. O sociólogo, investigador e professor universitário Pedrito Cambrão olha com estranheza para o pacto entre a Frelimo e Renamo, dois partidos com divergência umbilical. É uma coligação que houve, mas admiram que é a Renamo que reclama, mas volta e meia se coliga. E aí está, continua a dizer que de facto representam o povo ou representam interesses partidários. Temos democracia ou temos partidocracia? Que eu saiba, sou leigo na matéria, não sou jurista, mas o que sei é que os tribunais são soberanos. E se o problema aconteceu em Gurue, aconteceu no Dondo, em Yamatanda, por que não devem ser os tribunais que estão ali, próximo, que é mais fácil dirimir os problemas e tudo se deixa ao Conselho Constitucional? Como se o Conselho Constitucional tivesse poderes extraterrenos, poderes celestiais para conseguir ver tudo o que acontece na base. A lei eleitoral anterior estabelecia que os tribunais judiciais de distrito e de cidade eram efetivamente a primeira instância para a matéria de contencioso eleitoral. O economista Arsénio Zunguza afirma que a pretensão do governo de introduzir cotas nos produtos alimentares básicos vai criar privilégios para alguns segmentos econômicos e que o país poderá viver uma situação igual à da época da crise de combustíveis, quando algumas empresas passaram a dominar o mercado e a chantagear, passo o termo, o Estado. Tudo indica que está em fase embrionária mais uma polêmica ao nível do governo na componente regulatória, denunciada pela bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, a pretensão do governo de introduzir cotas nos produtos alimentares básicos. O economista Arsénio Zunguza reagiu em torno da mesma. Entende ele que o Estado até pode ter boas intenções com a medida e um controlo sobre a situação na fase inicial. Contudo,
alerta que cedo ou tarde as empresas que terão o privilégio da importação vão dominar o mercado e estabelecer os seus próprios preços. É preciso entender que um ente privado tem apetite capitalista. O Estado pode, inclusive, numa relação inicial desse processo, conseguir controlar esses atores. Mas vamos viver aquilo que vivemos no setor de combustíveis, em que o combustível baixava no mercado internacional, mas em Moçambique não baixava. Por quê? Porque nós tínhamos um cartel, portanto essas empresas ganham tanta força e que criam um cartel e que elas próprias começam a dominar o mercado, controlam o preço e chantageiam o Estado. Por essa razão, o economista sugere que o Estado intervenha na economia apenas como regulador e explica por quê. O Estado tem que deixar o mercado operar livremente, criar condições para que haja preços justos nos bens e serviços de consumo e, portanto, a partir daí o Estado pode conseguir ter alguma previsibilidade em relação à alteração dos preços. Agora, não é criar cotas e essas cotas podem permitir, de certa forma, beneficiar alguns segmentos, porque nós sabemos que há uma grande mistura em Moçambique em relação àquilo que são as oportunidades do Estado versus a relação das pessoas que têm acesso à oportunidade. Em resultado da possível introdução de cotas nos produtos alimentares básicos, a bancada parlamentar do MDM solicitou recentemente, junto à presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, um encontro com o governo para esclarecimentos. Entende esta bancada que a proposta do governo terá um impacto perverso para a economia. Chega o fim de semana e vamos conhecer a previsão do tempo para sábado. Boa noite, Mónica. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 17, Xai-Xai com 31 de máxima e 18 de mínima, e para Inhambane, 29 graus e a mínima de 20. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 32 graus e a mínima de 18, Chimoio com 31 graus e uma mínima de 15, Tete com 35 graus e a mínima de 19 e Quelimane, 31 graus e a mínima de 20. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 18, Pemba com 29 graus e a mínima de 21, e Lixinga, 24 graus e a mínima de 8. Obrigada pela atenção dispensada, bom final de semana e nada de excesso. E assim pautamos a informação nesta edição, a última para esta semana do nosso Jornal da Noite. Foi com enorme gosto que cá estivemos. Inicia o fim de semana. Bom fim de semana, bastante repousado.